Muitas vezes eu perdi a razão e eu não sabia o que fazer, porque você não vive pela razão, você vive pelas vozes que você escuta. Eu cresci num lar com conflitos entre meus pais, né? A minha mãe buscava socorro com crenças, com religião, e na busca de suprir essa falta, a minha mãe começou a me levar para ter consulta com espíritos. E o meu fundo de poço foi quando a minha mãe morreu, que era o meu centro. O meu pai nessa época saiu de casa, eu fui morar de favor na casa dos outros, e aí fui me perdendo. Aí cada vez mais eu fui me envolvendo no mundo dos espíritos. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes, desenvolvi vícios de cigarro, de bebida e comecei a viver uma vida ilusória. Eu sofri ameaças dos espíritos, porque a partir do momento que eu tomasse alguma decisão de deixá-los, eles iam me deixar numa cadeira de roda ou deficiente ou levar a minha alma. Então os espíritos começaram a dominar todas as áreas da minha vida. Com 16 anos eu conheci meu atual marido, a gente começou a namorar, eu desconfiava ao tempo todo dele, só o fato dele olhar para o lado eu estava achando que ele estava olhando para outra mulher, porque aquele espírito me oprimia, ele falava na minha mente, ele está traindo você com outra, não está te atendendo porque provavelmente ele está com outra pessoa, então aquilo ali foi me atormentando, até que um dia, na época, né, meu marido ele se envolvia com coisas erradas e ele tinha uma arma em casa. Aí eu peguei a arma, gatilhei ela e apontei na cabeça dele e apertei o gatilho. E aí nisso eu voltei. Aí meu marido tirou a arma da minha mãe e falou: "Você tá doida? Você vai me matar? Como assim?" Então nós tínhamos várias brigas. Dentre essas brigas eu tinha tentado já 2 vezes o suicídio. Na terceira que eu fui concretizar esse suicídio foi quando a gente estava andando, né, na rua, ele pilotando a moto, e a gente começou a discutir, e aí eu comecei a ouvir vozes na minha mente. Silvia, pula dessa moto. E aí eu acabei pulando da moto em movimento, e nessa queda que eu caí, eu acabei quebrando meu tornozelo, e ali naquele momento eu falei, meu Deus, nem para morrer eu sirvo. Porque aí começa a vir aquela voz, bom, eu não tô servindo lá os espíritos, faz um tempo que eu não tô indo. Eles falaram que se eu abandonasse eles, eles iam me deixar numa cadeira de roda, até mesmo tirar minha vida. Eu tenho que voltar lá. Aí eu me recuperei, engravidei da minha primeira filha e eu acabei entregando a minha filha para esses espíritos. Os primeiros 2 aninhos dela, ela começou a ter o quê? Amigo imaginário. Ela começou a enxergar os espíritos. Ela ficava muito doente. Eu estava toda hora em função de hospital, sem entender realmente o que estava acontecendo. E aí, nessa época, o meu marido foi, através de um convite dos nossos vizinhos, a ir na igreja. E eu não sabia que ele tinha ido na igreja. Eu nem sonhava que ele ia na igreja, porque eu mesmo sem conhecer a Igreja Universal, a minha mente já tinha uma opinião formada. Nessa igreja eu não vou pisar. E falei para ele, eu não quero mais que você vá nessa igreja. Se você continuar indo nessa igreja, a gente vai se separar. E o que aconteceu? Eu comecei a notar o comportamento do meu marido diferente. A forma que ele foi me tratando, as amizades erradas que ele foi cortando. E isso começou a me chamar a atenção. Até o dia que eu olhei para ele e falei, então tá bom. Eu vou lá nessa igreja e vou mostrar para você que tudo lá é um teatro, que a pessoa é paga para manifestar com esses demônios, que demônio não existe. Porque na minha cabeça, na minha criação, os espíritos, os santos, as homenagens que eu fazia eram anjos de Deus. Então eu não achava que eu não era de Deus. Imagina que eu não era de Deus. Eu tinha eles. Eu nunca esqueço o primeiro dia que eu coloquei meus pés dentro da igreja. Era como se eu estivesse no lugar, mas aqueles espíritos que tomavam conta da minha vida estavam querendo me tirar dali para eu não escutar aquilo que o pastor estava pregando. Eu lembro exatamente do meu marido me pegando pela mão, me colocando na frente do altar. E na hora que o pastor estava pregando, estava fazendo a oração de libertação, foi a hora que eu olhei para o pastor e ali eu não vi mais nada. Depois que eu participei dessa oração, que eu voltei a si, a primeira coisa que eu senti foi uma leveza. É como se aquele espírito que estava me oprimindo em cima de mim saísse.
Eu entendi que aquele era o caminho, mas para eu seguir aquele caminho, eu tinha que abrir mão de outros caminhos. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu peguei todas as guias, eu peguei todas aquelas roupas, coloquei numa sacola, fui na frente do altar e entreguei para Deus. Eu falei, tá aqui a minha vida velha. Então eu comecei a ir em todas as correntes, comecei a buscar. Eu falei, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Eu já tinha me livrado dos vícios, eu já me sentia uma mulher mais completa, uma mãe melhor, uma esposa melhor, mas faltava algo fundamental na minha vida, que era o Espírito Santo. Por que que a Silvia demorou para receber o Espírito Santo? Porque eu tinha orgulho e porque eu tinha mágoa. Quando eu entreguei em oração, falei, meu Deus, eu não aceito sair daqui com essa mágoa. Eu quero, eu desejo, eu tenho sede do teu Espírito. Aí eu continuei a buscar. Aí participei de uma vigília, comecei a orar, e eu comecei a falar tudo para Deus. Eu falei, meu Deus, não tem mais nada que impeça do seu Espírito habitar em mim. E foi quando Deus confirmou dentro de mim o Espírito dele. Foi quando eu recebi o Espírito Santo numa vigília. O Espírito Santo, ele trouxe para dentro de mim o completo. Tudo aquilo que faltava na minha vida, que eu achava que ia ser um bom casamento, que tendo filho, que tendo uma família feliz era o suficiente, mas não bastava. Eu realmente precisava de Deus na minha vida. Se não fosse Deus, hoje eu estaria morta. O Espírito Santo na minha vida, ele é o meu tudo, é o meu amado, é o meu tudo, o meu pai, o meu baluarte, a minha vida, a minha direção. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu consegui construir, a minha família, consegui estudar, me formar. Hoje a Silvia é uma nova mulher, hoje eu sou uma esposa, hoje eu sou uma mãe e hoje eu sou uma profissional realizada. Eu amo meu marido, eu amo as minhas filhas são uma bênção. A minha filha que estava outra hora lá na minha barriga e nasceu em outra religião, em encontro com outros espíritos, hoje é uma bênção na minha vida, é estudiosa, inteligente, só me dá orgulho. A minha outra filha também. Então, assim, o reflexo da minha vida é transparente, acaba transparecendo para os meus familiares, meus colegas de trabalho, as pessoas que eu tenho pouco, às vezes, acessam, olham para mim e falam que eu tenho uma luz diferente, que eu tenho um brilho diferente. E eu falo que tudo isso é a obra do Espírito Santo, porque eu não tinha uma voz doce, eu tinha uma voz agressiva, uma voz triste. E eu falo que desde a nossa voz o Espírito Santo transforma. A forma que a gente conversa, a forma que a gente se comporta, eu falo que a maior evangelização é o nosso comportamento, quem eu sou da porta da minha casa para dentro e da porta da minha casa para fora. Um dia eu estava lá fora, perdida, e hoje eu estou uma pessoa completamente realizada. Então eu sou muito grata e que Ele sempre tenha essa misericórdia comigo, que Ele venha sempre me dar essa força, me fortalecer para que eu sempre me mantenha firme com Ele. Deus é tudo para mim.